Tem um ditado que diz que a calmaria precede a tempestade. E de fato, não é incomum no universo de Game of Thrones que a gente assista alguns episódios de transição, onde a trama dá um respiro e prepara-se o terreno para uma próxima fase dos eventos. No geral, o episódio 5 da segunda temporada de House of the Dragon soa dessa forma para mim. Aconteceram muitas pequenas situações que podem levar a desenvolvimentos importantes para o futuro da trama. E é justamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o TH Magaldi e esse é o meu review do 5º episódio da segunda temporada de House of the Dragon. E se você ama o universo de Game of Thrones, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, aqui no canal eu tenho tentado fazer algumas dinâmicas diferentes para os meus vídeos de review, de acordo com a estrutura de cada episódio aí da série. No caso do episódio 5, eu acho que não teve nenhum núcleo da história que se destacou mais do que os outros. Então, para o vídeo de hoje, eu resolvi simplesmente trazer uma série de considerações de acordo com os pontos que eu achei que são mais relevantes para a narrativa. Lembrando sempre que o meu canal não é um canal de cinema, ele é focado no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e por isso o meu objetivo aqui é sempre discutir a narrativa da história como um todo. Por isso eu foco na trama em si e analiso a série como mais um produto deste universo, que é o universo de Game of Thrones, e não como uma coisa à parte. Se você não gosta de análises que eventualmente comparam série com livro, esse vídeo não é para você. Então, sem mais delongas, bora lá. Como eu disse, pra mim, esse episódio não teve um núcleo em específico que se destacou mais. Então, eu acho justo a gente começar avaliando justamente a narrativa das protagonistas da série dentro desse episódio. Algo que eu tenho sentido é que muitas vezes a história de House of the Dragon caminha para mostrar a Rhaenyra e a Alicent como duas faces de uma mesma moeda. E pra mim, isso ficou muito claro nesse episódio 5. Ambas as personagens estão lidando com as consequências da Batalha do Pouso das Gralhas, batalha essa que nenhuma das duas lutou. E, ao mesmo tempo, ambas precisam lidar com as consequências políticas desse conflito e lidar com conselhos de guerra que não parecem respeitar as suas opiniões. No caso da Rhaenyra, eu acho que esse episódio mostrou uma certa contradição da série. Ou, melhor ainda, mostrou a série caindo na sua própria armadilha. Porque, por um lado, faz sentido que a Rhaenyra precise lidar com o machismo dos seus próprios aliados. Afinal, como ela mesmo disse nesse episódio, ela está trilhando um caminho que nenhuma outra mulher percorreu. E, de certa forma, a série também acertou ao abordar o fato de que o Viserys nomeou a Rhaenyra como herdeira, mas jamais se preocupou em preparar ela para os desafios do reino. Ele nunca ensinou ela no caminho da política ou no caminho da guerra. E mesmo que a Rhaenyra fale que os outros lords ali também só viveram tempos de paz, muito provavelmente a maior parte dos lords homens do reino, ou no caso 100% dos lords homens do reino, foram ensinados durante a vida a se preparar para uma guerra, a aprender estratégias políticas e estratégias militares de um modo geral. E a Rhaenyra não. E de fato, esse foi um dos maiores erros do Viserys. Então sim, os dilemas da Rhaenyra nesse episódio fazem sentido. Mas, ao mesmo tempo, embora a série tente mostrar um ambiente onde a Rhaenyra sofre para ser ouvida pelos seus lords, a verdade é que a própria série fez a Rhaenyra ser uma personagem muda. Foi basicamente só agora, apenas no episódio 5 da segunda temporada, onde a Rhaenyra finalmente resolveu começar a comandar. E, ao mesmo tempo, parece que o ponto todo desse episódio é que ela quer participar ativamente da luta, quando isso claramente é um erro de julgamento. Afinal, a própria situação do rei Aegon mostra o porquê da Rhaenyra não poder participar das batalhas. O papel dela é tomando decisões e ouvindo conselhos, justamente onde ela está agora, ali no Conselho de Guerra em Pedra do Dragão. O problema é que, além de não ter aceitado muito bem essa situação, a própria Rhaenyra só começou a querer agir agora, quando a situação já está bem crítica e delicada. Então, por um lado, a falta de confiança que os lords têm nela é bem justificável e por alguns erros da própria série. Porque, de fato, a Rhaenyra nunca foi instruída em combate e até agora ela foi uma rainha hesitante e insegura.
Pelo menos parece que no final desse episódio a gente tem uma nova esperança, uma pontada de esperança, já que na conversa com o Jacaerys parece que finalmente a Rhaenyra vai começar a tomar decisões mais ativas para o conflito. Não só com a semeadura, mas também colocando o Corlys como mão da rainha e enviando ali um dos seus lords do conselho para confrontar o Daemon e verificar, né, se ele realmente está reunindo o exército para ela ou não. Mas de modo geral, eu senti muito que nesse episódio, até mesmo quando a Rhaenyra vai falar com o Lorde no final do episódio, membro do conselho dela, ou mesmo quando ela tá de frente para todos eles do conselho, ela sempre soa bem insegura, bem hesitante, assim, é bem incômodo até ver como a série colocou essa personagem, que poderia ser muito mais forte se desde lá do começo, desde o momento em que a Rhaenyra recebe a notícia da morte do Lucerys, ela já tivesse começado a se impor mais e aceitar a guerra. Mas a série meio que fez a personagem ser diminuída ao querer apontar ela como essa pessoa que é conciliadora e quer, na verdade, resolver o conflito de uma forma pacífica, sendo que desde o começo dessa temporada já estava muito claro que a paz estava bem distante. Mas enfim, vamos ver como que vai ser a partir de agora. Já do lado da Alicent, nós temos uma situação parecida. Me parece muito que a série quer fazer a todo custo a Alicent se arrepender de não ter apoiado a Rhaenyra para ser rainha. Isso é compreensível, já que a série tem tentado estabelecer uma pauta mais feminista na história e está se aproveitando da força de personagens como a Alicent, a Rhaenyra, a Baela e a Rhaenys para fazer isso. É uma série com bastante protagonismo feminino. Então, para mim, a Alicent faz aqui o papel de uma mulher que resolveu não apoiar outra mulher no momento de necessidade, ficou do lado da tradição masculina e agora está sofrendo os males desse sistema que só favorece homens e diminui vozes femininas. E tudo isso faz sentido, mas ao mesmo tempo destoa bastante do conceito original da Dança dos Dragões. Por um lado, dá para ler a dança assim como uma disputa entre pautas conservadoras e pautas mais progressistas. Mas, ao mesmo tempo, a dança é um conflito que fala muito sobre as aspirações Hightower em quererem manter o poder e crescer cada vez mais dentro da corte. Vale lembrar que foi o próprio Otto Hightower a primeira pessoa a querer nomear a Rhaenyra como herdeira do Viserys, quando ele não queria que o Daemon fosse o herdeiro. Ou seja, toda a ambição Hightower nunca foi sobre acreditar que um homem deveria reinar, era sobre eles manterem o poder a todo custo. Por isso, nos livros, a Alicent odeia a Rhaenyra e quer que os seus filhos sejam reis. É uma questão de poder e de proteger aqueles que são mais próximos de você, não é uma pauta ideológica. Além disso, nos livros, a Alicent aceita muito bem o seu papel feminino nessa sociedade. Ela não quer governar e fica bem ao abrir caminho para que seus filhos homens reinem. E, sinceramente, eu não sei qual abordagem é melhor, da série ou dos livros. Por enquanto, eu só tô aqui apontando essas diferenças, não necessariamente julgando, até porque a gente precisa ver a conclusão dessa temporada e da série para ver onde tudo isso vai levar. Acho que o único ponto negativo para mim é que, por um lado, tudo isso me parece mais uma forma da série colocar os verdes como vilões, fazendo, como eu já disse, a Alicent se arrepender de todas as formas possíveis em não ter apoiado a Rhaenyra, que é o lado certo. Já por outro lado, a Alicent também ser cada vez mais escanteada na narrativa também faz sentido com a Dança dos Dragões, onde ela vai perdendo protagonismo. E a construção que a série tem feito nesse sentido tem sido bem realista e convincente. Para mim, faz sentido abordar essa pauta dessa questão da Rhaenyra ser mulher, da Alicent ser mulher e de elas estarem em uma posição de poder e ainda assim serem questionadas, a Alicent ser escanteada. Tudo isso eu acho que faz bastante sentido, sim. Enfim, eu acho que a gente ainda precisa esperar essa temporada acabar e talvez até esperar as próximas temporadas para ver onde vai ser concluído a participação da Alicent na Dança dos Dragões, para ver se a história dela como um todo fez ou não fez sentido. Só não me agrada muito essa coisa da Alicent achar o Aemond um monstro. Quando que ela passou a odiar o filho? Afinal, não foi ela mesmo que criou o Aemond desse jeito? E quando ela começou a achar ele um monstro? Foi depois dele matar o Lucerys? Mas ao mesmo tempo a série não prestou para fazer uma cena da Alicent com o Aemond conversando sobre esse assunto, dela confrontando ele, simplesmente deixaram passar batido. Então me desagrada bastante essa coisa da Alicent não ela se sentir escanteada pelo conselho, isso eu acho bem ok, mas especialmente dela ver o Aemond e o Aegon como despreparados para governar, como pessoas não dignas para o trono. Isso me incomoda bastante porque a própria série já tinha construído a Alicent como alguém que estava criando os filhos para assumir esse papel. Lá na primeira temporada ela já briga
liga com o Aegon e fala pra ele que ele vai ser rei e que ele tem que enfrentar a Rhaenyra, porque senão ele e os irmãos seriam mortos. Então, me incomoda que a Alicent tenha simplesmente mudado de ideia agora, quando a situação tá mais crítica, sem mostrar de fato ela confrontando os filhos pra ter uma nova impressão sobre eles, assim, me parece bem estranho. Só que se por um lado eu tô fazendo essas críticas, por outro lado a gente tem alguns motivos pra celebrar. O primeiro é que nesse episódio a gente teve pelo menos uma cena de amor materno do lado dos verdes, com a Alicent se compadecendo ali ao lado do filho, se preocupando com a situação do Aegon. Finalmente uma cena quentinho do coração ali do lado dos verdes. E também nesse episódio a Rhaenyra nem ninguém falou em nenhum momento sobre o sonho do Aegon. Então graças a Deus foi um episódio que a gente não precisou ouvir esse papinho do sonho do conquistador. Olha, eu tenho elogiado o arco do Daemon em Harrenhal desde que eu comecei a fazer esses vídeos de review. Mas agora já deu, né? No episódio passado, no review do episódio passado, eu já tinha comentado que a gente já tinha visto o suficiente de cenas do Daemon delirando, sendo perseguido pelos seus demônios e surtando. Mas nesse episódio 5 a gente teve mais um pouco dessas cenas. Simplesmente agora tá ficando maçante. Eu acho que faltou objetividade da série em construir esses sonhos do Daemon. E tá até ficando difícil de entender qual que é o plano dele dentro da série. Ele se juntou aos Blackwood, mas quis subjugar os Bracken e agora quer reunir todos eles para marchar até Porto Real, sendo que, de certa forma, os Bracken e os Blackwood já tinham brigados, então, assim, era muito mais fácil só continuar a batalha contra os Bracken e obrigar eles a se submeter pela força mesmo. E também, se o plano era reunir um exército, era muito mais simples voar até esses territórios e tentar submeter os homens pela força, com medo do dragão, do mesmo jeito que o Aegon fez muitos anos atrás. Mas o Daemon fica lá em Harrenhal tentando arrumar um castelo que é quase impossível de ser consertado, só para que ele tenha um ponto de encontro com todos esses exércitos, sendo que talvez fosse muito mais fácil só criar um acampamento ali, meio que a céu aberto nas terras fluviais, e se viesse alguém atacar com o dragão, o Daemon ia ter uma batalha também para lutar, algo que ele provavelmente gostaria muito. O ponto todo é que tudo que o Daemon tá fazendo em Harrenhal soa um pouco como enrolação. Não é uma estratégia eficiente e a cada episódio que passa, ela faz menos sentido. Além disso, nesse episódio ficou muito claro que o Daemon da série quer ser rei e na prática ele quer se colocar acima da Rhaenyra. Ele até fala ali que ele quer reinar em igualdade, mas a gente sabe que o Daemon quer ser rei e que ele não quer ninguém dando ordens pra ele, então ele quer ficar superior ali a todo mundo, inclusive superior a Rhaenyra. Isso também contrasta um pouco com o Daemon dos livros, que, embora fosse um cachorro louco em muitos momentos, nunca contesta abertamente a pretensão da Rhaenyra e se mantém um apoiador dela, pelo menos até onde a gente sabe. Porém, ao mesmo tempo, nos livros, a Rhaenyra e o Daemon têm sim um desacordo entre eles e isso gera um rompimento entre os dois. E de certa forma eu acho que esse é o jeito da série de construir esse rompimento do casal. É mais uma mudança grande entre livro e série, e mais uma vez eu acho que ainda não sei julgar qual que é a melhor abordagem, porque a gente precisa ver onde tudo isso vai dar na série. Porém, no quesito Daemon em Harrenhal, já deu o que tinha que dar, eles precisam urgentemente colocar esse personagem para agir em outro núcleo. E sim, nesse episódio teve a cena que ficou polêmica do Daemon se pegando com a própria mãe no meio de um delírio. Eu sinceramente não achei nada demais, considerando coisas que a gente já viu no universo de Game of Thrones. Pra mim foi só uma forma poética, entre muitas aspas, da série dizer que o Daemon tem mommy issues. Ele não pôde conhecer a mãe, porque ela morreu quando ele era criança, e por isso ele próprio não respeita suas esposas, outras mulheres, ou mesmo por isso ele nunca conseguiu criar um relacionamento com as próprias filhas. Ele tem problemas com figuras femininas. Pra mim, toda essa cena não chega nem perto da queima da princesa Shireen ou do próprio Bran pegando a Cersei e o Jaime na torre, ou de outras coisas que acontecem nos livros das crônicas, como a morte da Elia Martell. Pra mim não foi tão chocante assim. Especialmente porque não aconteceu de verdade, foi só um delírio do Daemon, não foi nenhum sonho molhado dele, foi só um delírio mesmo. Então, pra mim, não foi nada tão chocante. E por fim, ainda falando do núcleo do Daemon em Harrenhal, uma menção honrosa fica pros Lordes das Terras Fluviais, que no final do episódio se opõem ao Daemon. Eu achei algo muito legal que em House of the Dragon, eles têm tentado deixar claro que, embora os Targaryen reinem e tenham dragões, nenhuma casa de Westeros é 100% submissa a eles. Os senhores dos Sete Reinos são bem orgulhosos, possuem suas próprias crenças e tradições, e mesmo o medo de um dragão tem seus limites,
para se impor contra eles. Não à toa, quase todo rei Targaryen sofreu com rebeliões e desafios contra sua autoridade, independente dos dragões. Então, ponto para a série nesse quesito. Agora, para mim, o ponto alto do episódio foi o príncipe Jacaerys Velaryon. Do lado dos negros, o Jace foi o craque do jogo, com certeza. Ele tomou iniciativa, foi conversar com os Frey e soube negociar algo muito necessário. Eu sei que muita gente não gosta da casa Frey, mas o apoio deles faz muito sentido para a Rhaenyra e é estrategicamente muito importante. Primeiro, porque os Frey são uma casa rica, eles vivem de cobrar as pessoas pela travessia do Tridente. E além disso, eles têm bons números para somar aos exércitos da Rhaenyra e ainda possuem um castelo estrategicamente localizado, dando uma vantagem militar para as tropas apoiadoras da Rhaenyra passarem pelas terras fluviais. Além disso, essa ideia do Jace conversar com eles também fez a gente lembrar dos Lobos do Inverno. Na série, os reforços do norte enviados pelo Cregan Stark têm sido chamados de Barbas Brancas, mas nos livros essa tropa ficou conhecida como Lobos do Inverno. E, se a gente lembrar de Game of Thrones e da Guerra dos Cinco Reis, vamos lembrar que o Robb se uniu à Casa Frey justamente para permitir que seu exército atravessasse o Tridente mais rápido e pudesse chegar com agilidade para defender o castelo de Correhill. Ou seja, faz sentido que essa seja uma preocupação do Jacaerys também. Além disso, nessa cena do Jace com os Frey, House of the Dragon também conseguiu pincelar esse detalhe de que os Frey são uma casa muito ambiciosa e que desde esse momento eles já queriam algumas regalias e crescer ali politicamente nas terras fluviais ao conseguir governar Harrenhal. Enfim, achei muito boa a participação do Jace nesse episódio. E, para melhorar ainda, ele ainda sugere a semeadura para Rhaenyra, que é uma boa estratégia, ainda que venha a se mostrar trágica para o futuro da guerra. E, para fechar com chave de ouro, o que eu mais gostei foi do Jace reforçando o quanto esse papo de que apenas Targaryens podem domar dragões é uma lenda valeriana que existe para favorecer quem tem sangue valeriano. Algo que até foi um pouco endossado pelo último post do Martin no blog dele, falando sobre os dragões. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. Do lado dos verdes, eu gostei muito de ver o Aemond assumindo seu papel como regente. Eu acho que ele é a figura certa para o cargo, especialmente por ser o herdeiro natural do Aegon e por ser alguém que está bem envolvido com o conflito. O que o Criston Cole diz para Alicent também faz todo sentido. É uma guerra de dragões e agora não tem mais volta. Ambos os lados precisam ser liderados pelos dragões. E a gente vê que imediatamente o Aemond já começa a agir. Eu gostei que essa rivalidade do Aemond contra o Aegon foi algo mais abordado na série, mas que tem funcionado muito bem. Eu até falei num vídeo aqui do canal de como a série cortou um dos filhos do Aegon com a Rhaelyna, o Maelor, para tornar o Aemond o herdeiro do trono. Ou seja, eles cortaram um personagem dos livros, mas souberam aproveitar isso muito bem na história. E colocaram a ideia de que o Aemond é o principal herdeiro do Aegon para que ele fosse também o principal candidato à regência. E para mim, o Aemond, até como regente, contrasta muito com a Rhaenyra. Se ao mesmo tempo a Rhaenyra insegura para tomar decisões, se ela tem muitas coisas segurando ela para que ela possa agir, o Aemond é esse personagem que eu já falei na última review, desenrolado. Ele vai e já começa a agir imediatamente. Eu gosto disso porque é um cenário de guerra. É um cenário que ambos os lados têm dragões, ambos os lados estão indo, sabe, até a morte por essa batalha, por essa guerra. Então é uma luta total e o Aemond entendeu isso e parece que o Jacaerys entendeu isso, mas que a Rhaenyra se entendeu ainda, enfim, tá fingindo que não. Como minha esposa bem lembrou, é como diz Cersei Lannister: se você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Não há meio termo. A Cersei fala isso. Não há meio termo. E eu não sei por que a série quer que a Rhaenyra fique no meio termo. Não tem meio termo. Você vence ou morre. E antes de ir para minhas conclusões finais sobre o episódio, eu também sinto que preciso comentar algumas questões pontuais. Primeiro, que a série mostrou o Vale de Arryn finalmente, que até agora estava escanteado na narrativa. A gente vê a Lady Jane Arryn se incomodando em ter recebido as lagartixas da Rhaenyra ao invés de um dragão, conforme ela tinha combinado com o Jace. Bom, não é à toa que os Arryn demoraram tanto na dança para enviar um exército para Rhaenyra, já que ela também não está cumprindo realmente com a sua parte do acordo. Por isso, eu achei a indignação da Lady Jane Arryn totalmente compreensível.
Agora, um ponto baixo da série, pra mim, é que nem House of the Dragon e nem Game of Thrones conseguiram chegar perto de mostrar o ninho da águia com a beleza e o esplendor que ele é descrito nos livros. Lá em Game of Thrones a gente já tinha visto que alguns castelos eram mostrados de uma forma, entre aspas, mais realista, só que bem mais feios do que eles eram descritos nos livros. E parece que House of the Dragon, de certa forma, tá mantendo essa tradição, já que eu achei o ninho feíssimo. E se você buscar qualquer arte do ninho da águia baseada nos livros, você vai ver um castelo muito mais imponente, muito mais bonito. Enfim, mas isso é só um detalhe. Eu espero que, talvez não nessa temporada, mas eu realmente espero que no futuro, talvez especialmente a partir da terceira temporada, House of the Dragon consiga desenvolver mais aí os lords de Westeros, as grandes casas, e trazer eles pra dentro da história. Porque a gente só tem visto algumas pinceladas deles, mas eles são extremamente importantes pro final da guerra. Então eu espero que cedo ou tarde a série consiga demonstrar aí esses personagens e mostrar a importância que eles vão ter aí pro andamento do conflito. E agora, saindo do ninho e indo bem pro sul, a gente tem a cena da Baela e do Corlys Velaryon conversando. Pra mim, foi uma cena apenas pra galera ovacionar a Baela na internet, quando ela tá dando ali um discurso pro Corlys. Eu esperava ver um Corlys Velaryon muito mais enfurecido com a morte da Rhaenys, e tá me parecendo que o Corlys em House of the Dragon vai virar um Tyrion das últimas temporadas de Game of Thrones. Um personagem frouxo e que só dá conselhos inúteis. Tomara que eu esteja errado, mas nos livros o Corlys é uma peça central para mostrar o declínio da Rhaenyra como governante, e eu temo que a série não vai ter coragem de fazer isso com a sua protagonista e que eles vão querer manter a Rhaenyra de uma forma imaculada. E para fazer isso, provavelmente eles vão pegar o personagem do Corlys e vão diminuir ele para que ele não tenha como desafiar de fato a Rhaenyra. E não é nenhum spoiler dizer que a Rhaenyra vai ter um governo decadente, afinal a história da Dança dos Dragões é sobre a decadência da casa Targaryen, não sobre sua glória. Enfim, eu tenho só mais um ponto para comentar, mas ele tem um spoiler do futuro da série. Então, para quem não quer ver spoiler, primeiro eu vou dar minha avaliação geral do episódio e depois eu comento a parte com spoiler, beleza? Bom, para mim esse foi o episódio nota 8. Eu diria que ele tem nota 7,5, mas como ninguém tocou no assunto sonho do Aegon nesse episódio, ele ganha meio ponto e vai para nota 8. Eu acho que foi um episódio de transição que prepara o terreno para a fase final da temporada, e sinceramente eu já esperava que o episódio 5 fosse ter esse ritmo. Até porque não dá para todo episódio ser épico e incrível, tem que ter momentos de baixa e de calmaria para preparar a trama. Então eu acho que o episódio cumpriu seu papel e que ele ainda trouxe algumas questões interessantes, e por isso ele ganha essa nota 8. E bom, agora vamos para a parte com spoilers, que é um ponto só que eu quero comentar. Nesse episódio, a gente teve mais algumas cenas mostrando o Hugh Hammer e a sua família. A gente viu eles tentando sair de Porto Real e sendo impedidos pela patrulha da cidade, com o nome do Aemond sendo proclamado como regente e proibindo a galera de sair. A gente também viu a Missária enviando uma mensageira, um agente, para agir lá em Porto Real em nome da Rhaenyra. E também a gente viu a cena da procissão do Sir Criston Cole, com eles mostrando a cabeça da Meleys e a população reagindo a isso como um mau agouro, e também das pessoas falando que achavam que os dragões eram deuses e que agora viram que eles são só carne. E bom, se a gente pegar tudo isso, eu acho que me soa muito mal. Sabem por quê? Porque eu acho que eles talvez vão adiantar o assalto ao Fosso dos Dragões para acontecer contra os verdes. E bom, para quem não leu os livros, mas ficou até a parte do spoiler, o assalto ao Fosso dos Dragões é um momento da dança onde a população de Porto Real fica revoltada e, seguindo as ordens de um líder misterioso conhecido como Pastor, eles invadem e atacam o Fosso dos Dragões, matando várias criaturas por lá. É um momento importante da trama, onde vários dragões Targaryen são mortos pela própria população. E tudo isso acontece quando a Rhaenyra está no comando da cidade. Não à toa, se eu não me engano, até um filho da Rhaenyra morre tentando salvar o seu próprio dragão nesse evento. E o problema é que não só a série já parece estar construindo esse momento da história para acontecer agora, nessa temporada, como tudo indica que eles vão fazer a revolta popular ser contra o governo do Aemond. E se eles fizerem isso, não vai ter como dizer que a série não passa um pano enorme para Rhaenyra. Porque nos livros a revolta acontece porque a população perde a confiança na Rhaenyra como rainha e começa a ver ela como uma tirana. Afinal, a Rhaenyra vai ficando paranoica, ela é traída por alguns aliados, é derrotada na cidade de Tumbleton e então perde o apoio da casa Velaryon. E quando a princesa Rhaelina se suicida, o povo em Porto Real fica possesso, achando que a Rhaenyra tem culpa nisso. Então eles passam a chamar a Rhaenyra de Maegor de Tetas e se voltam
revoltam contra ela e contra o seu governo. Só que eu acho que a série não vai ter coragem de fazer o povo se revoltar contra a Rhaenyra, porque pelo menos até agora, pra mim, a série tenta colocar a Rhaenyra como a escolhida, a rainha boa e imaculada. Só que nos livros, a revolta contra ela serve justamente para mostrar o contrário, que mesmo que a reivindicação dela ao trono seja mais legítima do que a do Aegon, isso é um argumento muito frágil, e que se o povo não acredita nela como rainha, não vale de nada. Não à toa, a Rhaenyra perde o controle de Porto Real nesse momento e é obrigada a fugir dali. E o problema todo é que nós, o público, a gente tem a tendência a ver uma revolta popular como algo legítimo. Porque é muito difícil você buscar na história da humanidade uma revolta ou revolução popular que não seja vista como algo justo ou positivo. Tanto que hoje, mesmo olhando na esquerda ou na direita, todos esses grupos vão usar do argumento de suas reivindicações virem diretamente do povo. Porque nós, como cosmovisão geracional, acreditamos que a vontade popular é mais legítima. Nós somos gerações criadas na democracia e que assistiram obras como V de Vingança, lemos 1984 e outras histórias que ajudaram a formar essa visão de que o povo possui mais legitimidade do que um único líder ou governo autocrático. Ou seja, colocar o povo contra a Rhaenyra transformaria ela automaticamente em uma vilã, ou pelo menos colocaria ela numa posição de uma vilã, e uma posição de ser contestada. E a série parece que tem medo de criar uma nova Daenerys. Por isso, eles vão colocar o povo contra o Aemond. Afinal, a Rhaenyra é a rainha boa e os verdes são os vilões. E sinceramente, eu espero estar errado e que a série tenha coragem de seguir o arco da Rhaenyra como uma rainha que deseja ser tão boa quanto o pai, mas que vai sofrendo na guerra, vai perdendo o controle da situação e começa a tomar decisões que têm consequências terríveis, porque essa é a história dela. Mas enfim, eu tô trazendo isso aqui porque é uma possibilidade, mas ao mesmo tempo eu também já vi alguns outros... não vou dizer insiders, mas, enfim, algumas informações de vazamentos de roteiro que dão a entender que isso não vai acontecer, que o assalto ao Fosso dos Dragões vai ser mais pra frente na história mesmo. Então, enfim, não sei como vai ser, não sei se eles vão ter coragem de fazer isso contra a Rhaenyra ou não, mas enfim, vamos esperar para ver os próximos episódios e como que essa temporada vai acabar. Mas é isso, deixe seus comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.